Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. Comissão de Orçamento aprova mais de 900 emendas dos deputados à LDO. Parlamentares querem garantir repasse de recursos para custeio das universidades estaduais. E Cais do Valongo pode perder o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. O Alerj Revista está no ar. A Comissão de Orçamento da Alerj aprovou na terça-feira o relatório do deputado Gustavo Tutuca, as emendas apresentadas pelos parlamentares ao projeto que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Quando entrou em votação no plenário em maio desse ano, a LDO recebeu 1.043 emendas dos parlamentares. O parecer do deputado Gustavo Tutuca foi favorável a 892 emendas, o que representa 85,52% das sugestões. 11 emendas foram aprovadas com subemendas, 132 foram rejeitadas e 8 emendas receberam parecer pela prejudicabilidade. O parlamentar informou que o parecer deve ser votado em plenário antes do recesso parlamentar, em julho. Nas próximas 2 semanas, a gente acredita que a presidência deve estar pautando isso no plenário. Foi um debate extenso, com acolhimento de diversas emendas e também de apresentação de destaques aqui na comissão, que fizeram com que o texto da LDO pudesse evoluir e a gente chegasse num texto mais aprimorado dentro do debate legislativo. Durante a reunião, o deputado Conte Bittencourt apresentou 2 destaques que receberam parecer favorável. O primeiro trata da realização de auditoria nas folhas de pagamento dos 3 poderes. O outro quer garantir o repasse de duodécimos para o ESO, FAPERJ e CCERJ. Estou propondo que uma das diretrizes para a execução do próximo orçamento, a partir de 2019, seja uma auditoria nas 3 folhas. O segundo, incluímos a FAPERJ, nossa agência de fomento à pesquisa, e o nosso consórcio CEDERJ-CCERJ, que é o ensino superior à distância do Rio de Janeiro, também na dinâmica dos duodécimos, que aprovamos aqui através da PEC 41. O único voto contrário ao relatório foi do deputado Luiz Paulo, que criticou o texto enviado pelo governo do estado. A LDO, da forma original, como foi apresentada, ela não guarda coerência com o regime de recuperação fiscal e nem com a situação atual do Estado, que tem um resto a pagar de 20 bilhões, que perde 9 bilhões de incentivos fiscais e 10 bilhões por ano de sonegação. Além de ter sido as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, porque não atendeu os índices mínimos de investimento, entre eles de educação, saúde e ciência e tecnologia. O parlamentar também teve 2 destaques aprovados na comissão. Um deles determina que no texto da LOA deve constar as metodologias que vão ser adotadas para a redução dos incentivos fiscais e para a redução da sonegação. O outro trata das despesas financiadas pelo Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. O Fundo de Habitação de Interesse Social, ele é composto por 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, o Estado tem a obrigação de investir 10% no Fundo de Habitação de Interesse Social. No ano 17, ele investiu 1%. E alega que a lei não vincula, só diz que tem que investir. Então, na emenda, nós vinculamos, botei a palavra vincular, para que não haja sofisma. O Fundo do Rio Previdência poderá receber 5 bilhões de reais em 2019 se 2 novas fontes de receita forem aprovadas. O valor previsto desta arrecadação é resultado da soma entre a compensação financeira de créditos da Lei Candir e do montante acumulado com o imposto de renda pago pelos servidores. As propostas foram debatidas na audiência pública entre as comissões de Tributação, Orçamento e Economia da Alerj.
A receita, que sairia do Tesouro Estadual e seria repassada de forma imediata ao órgão, renderia quase 4 bilhões de reais ao ano. Apesar de o imposto de renda ser competência da União, o parlamentar informou que a Constituição Federal prevê que o ente da federação que efetua o recolhimento do tributo na fonte tem direito à arrecadação do imposto. Para o promotor de justiça que acompanha o caso, os repasses sugeridos no projeto de lei do deputado Luiz Paulo são constitucionais e trazem benefícios ao Estado. Você trazendo receitas próprias para a Previdência, você dá segurança para que aquele valor aportado seja perene, fazendo com que o planejamento previdenciário do Estado do Rio de Janeiro se torne mais equilibrado, menos sujeito às intempéries. Outro projeto de lei que pretende aumentar o caixa do Rio Previdência depende da aprovação de um projeto de lei complementar que tramita no Congresso Nacional. Ele irá regulamentar as compensações de ICMS da Lei Candir, que surgiu para estimular exportações e conceder créditos aos estados. De acordo com cálculos do parlamentar, com a aprovação do texto ainda este ano, o Estado terá para receber em 2019 1 bilhão e 200 milhões de reais. Com a regulamentação que ela está passando, por decisão do Supremo Tribunal Federal, esses recursos poderão ser muito maiores, poderão atingir até 2 bilhões de reais por ano. Na audiência, representantes da Secretaria de Fazenda do Estado e do Poder Judiciário ressaltaram que os projetos devem ser analisados com rigor, pois podem restringir a movimentação das receitas no futuro, já que os recursos do Tesouro devem ser aplicados em despesas gerais do Poder Executivo. Há uma restrição na liberdade do administrador do momento, porque naturalmente não é um projeto que organize a criar receitas, mas a tirar uma receita de um lugar para colocar no outro. É uma matéria, me parece, mais contábil do que efetivamente traga uma receita nova para o Rio Previdência. O Cais do Valongo está abandonado pela gestão municipal e corre o risco de perder o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. Essa foi uma das denúncias feitas à Comissão de Cultura da Alerj durante a audiência pública organizada para discutir a preservação da cultura afro-brasileira na região portuária do Rio. O Cais do Valongo, a Pedra do Sal e toda a região portuária do Rio de Janeiro são de grande representatividade para a cultura negra. A região é muito importante para a preservação da memória de um dos períodos mais tristes da história do Brasil, que foi o tráfico negreiro. Aqui na audiência pública foi feita uma denúncia de que toda essa área vem sendo abandonada pela gestão municipal e está sem conservação. O cais está virtualmente abandonado. Ele não tem iluminação à noite, ele não tem proteção durante o dia nem durante a noite. Moradores de rua dormem lá dentro, eventualmente fazem as suas necessidades. Isso foi filmado. E é claro que se isso continuar desse jeito, nós vamos perder não só a titulação, mas nós vamos perder o patrimônio. Desde 2016, o Instituto Pretos Novos organiza circuitos com alunos da rede pública para incentivar a compreensão da matriz africana. Mais de 2.000 crianças já participaram do projeto. Inicialmente, havia uma parceria com a Prefeitura, que repassava R$6.000 por ano para o programa, mas a verba foi cortada no ano passado. Nós temos hoje 5 guias que são voluntários, né? E que fazem com muito amor, muito afinco esse circuito. A representante da Secretaria Estadual de Educação prometeu analisar as demandas expostas na audiência e ajudar as escolas a conseguirem participar de iniciativas como essa. A ideia é que possamos, numa próxima reunião, realmente fazer um desenho de apropriação cultural e educacional, né? Pensar no que não está no livro e está lá exposto a céu aberto, como o Cais do Valongo. Os deputados da Comissão de Cultura ficaram preocupados com o possível esvaziamento cultural do Cais do Valongo e da região, que servem como lugar de memória dos africanos no Brasil. Uma das soluções encontradas foi a organização de visitas de alunos da Rede Estadual de Educação, a fim de valorizar a história e manter viva uma memória tão sensível do Rio de Janeiro e de todo o país. Eu acho que o grande encaminhamento é levarmos ao presidente da casa a possibilidade de criarmos um circuito junto com todos os representantes que aqui estiveram,
juntamente com a Comissão de Educação e o Departamento de Cultura, para que a gente consiga fazer com que esse roteiro histórico, cultural, que tem aí o Cais do Valongro, tem a Pedra do Sal, tem o Cemitério dos Pretos Novos, então todo esse resgate histórico é que ele possa ser conhecido pelos nossos alunos da rede pública estadual, e isso vai fazer com que esses espaços sejam valorizados enquanto memória, enquanto cultura. O arquiteto Vicente Loureiro foi aprovado pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerj para o cargo de conselheiro da AGETRANSP, a agência reguladora de transportes do Estado. A indicação vai ser votada em plenário. O deputado Gilberto Palmares, vice-presidente da CPI, afirmou que Fischner foi citado em vários depoimentos como principal articulador de grandes projetos do setor de transportes. Figuras importantes que participaram da linha 4 que já confessaram que receberam propina. Inclusive, o antigo gerente da Rio Trilho, o Zeitor, confessou que recebeu propina e acusou outras pessoas. A gente descobriu em Brasília, quando entrevistou o ex-secretário Júlio Lopes, ele próprio disse que foi acusado de receber 2,6 milhões de propina. E ele diz que desconhece tudo. Durante a oitiva, Fischner também foi questionado sobre a declaração do economista Carlos Miranda, amigo do ex-governador Sérgio Cabral, de que o ex-secretário teria recebido propina da FETranspor. Fischner negou qualquer envolvimento em esquemas de corrupção. E eu só posso atribuir isso ao desespero de uma pessoa que responde a mais de 20 processos por corrupção, provavelmente seria condenado a mais de 200 anos de prisão e precisa apresentar novidades para poder obter uma congelação premiada, que ele obteve muito vantajoso, apenas 2 anos de prisão. Então, eu só posso acreditar isso, porque é uma mentira, é um absurdo total e desprovido de qualquer indício de prova. Os parlamentares também questionaram as informações repassadas pelo ex-secretário da Casa Civil relacionadas aos investimentos e resultados das obras das linhas do metrô, que, segundo o vice-presidente da CPI, só trouxeram prejuízos à população. Para mim, fica cada vez mais confirmado que a decisão que o governo Cabral e ele tomaram, porque ele fez parte dessa tomada de decisões, de não completar a linha 2 e fazer essa linha 1A, gerando uma série de problemas, e de não fazer a linha 4 com o traçado que foi projetado para a linha 4, tornando a linha 4 numa prorrogação da linha 1, traz prejuízo à população e só serviu aos interesses das empreiteiras. Nós temos já acúmulo de conhecimento sobre situações ocorridas na operação de todo o sistema de transporte. E isto daí, quando eu falo todo o sistema de transporte, me refiro a todos os modais, que vai permitir a Comissão Parlamentar de Inquérito trabalhar e chegar a um relatório conclusivo onde aponta os absurdos, porque alguém está mentindo nessa história toda. A Comissão de Segurança da Alerj discutiu novas regras para a promoção dos agentes da Polícia Militar do Rio. A corporação apresentou o esboço de um projeto de lei com propostas para corrigir o desequilíbrio no quadro da PM. Segundo o Comando Geral da Polícia Militar, caso não sejam alteradas as regras atuais de promoção automática por tempo de serviço, a expectativa é de que haja uma efetivação de 35 mil PMs nos próximos 5 anos, gerando um impacto de R$1 bilhão aos cofres do Estado. A nova proposta visa aumentar o tempo de permanência dos servidores em cada patente, mudando o caráter automático das promoções, diminuir o peso dos salários mais altos e dificultar a ida para a inatividade com os vencimentos da ativa. A preocupação dos parlamentares é que a proposta seja implementada por decreto através do interventor federal e que direitos dos policiais sejam retirados. Quando você tem um processo de intervenção, você vai avaliar uma proposta sem estar na normalidade do dia a dia de uma segurança pública que nós queremos. E quando você olha e percebe aquilo que está sendo discutido fora desse debate aqui que foi trazido hoje, nós estamos verificando que existe proposta, sim, de perda de direitos. O que nós firmamos posição aqui é de que essas alterações, seja para oficiais ou para praças, tem que ocorrer com o debate, com aprofundamento da discussão, para que direitos não sejam perdidos e que, se houver uma insistência de fazer alterações
para os praças via um decreto sem esse debate, nós aqui temos a possibilidade de apresentar um projeto de decreto legislativo para revogar essa medida que porventura aconteça. O presidente da Comissão de Segurança, a deputada Marta Rocha, vai solicitar que, caso o projeto realmente seja apresentado à Casa, uma audiência pública aconteça para discutir mais a fundo as novas regras. É preciso que toda a classe da Polícia Militar saiba que o Parlamento está pronto para examinar e que não haverá nenhuma decisão sem um amplo debate através das audiências públicas a serem realizadas pela Comissão de Segurança Pública e pela Comissão da Defesa Civil. No próximo bloco, a Comissão de Educação quer garantir repasse de recursos para custeio das universidades estaduais. O Alerj Revista volta já.